Olá galera, tudo bem? A gente está quase finalizando aqui a jornada da sombra para cada signo, né? E agora eu vou me conectar com Leão. Vamos lá para Leão? O que vem para Leão agora neste momento? Para os leoninos, qual é a sombra que o Leão precisa trabalhar neste momento? Eu me conecto agora e eu peço ao oráculo que ele venha me responder qual é a sombra que a egrégora de Leão precisa trabalhar neste momento. Vamos lá? Maria Padilha, conectada agora, vamos lá. O que você precisa saber neste momento, Leão, que está oculto aí, hein? Opa, já veio aqui. Casa. O que você precisa saber? O que é interno, de alguma maneira, sempre vai aparecer no externo. Nunca esqueça disso. Tudo que está interno dentro da gente, ele se materializa no externo. Existe alguma coisa oculta na sua casa. Existe algum mistério dentro da sua casa. O que você precisa saber é que o que você pensa sobre a sua casa, você está certo. Eu sinto aqui que tem alguns leoninos que eles moram numa casa mística. A sua casa tem portais. Eu não sei se você vê muito vultos dentro da sua casa. Eu peguei essa vibe aqui. Existem leoninos que moram em uma casa que é mística. Como assim mística? Ela é meio... ela tem uma energia diferente. E como é que você sabe que a sua casa é mística? É muito simples, querido. É aquela casa onde todos os vizinhos querem atacar ela. O vizinho quer jogar lixo na frente da tua casa. O vizinho começa a bater na parede. Porque eu só vou dizer aqui uma coisa que eu vi. Essa casa... possa ser que a missão desta casa seja para ser um templo, um terreiro. Tem uma pegada dessa aqui que eu peguei. Existe alguma coisa na sua casa, leonino. Eu peguei uma das, tá? Tem várias aqui que eu vi. Mas acho que um dos recados mais importantes é que a sua casa tem alguma coisa mística. Parece que ela é um portal, ela é um transmutador. Eu não sei se você fez alguma coisa na sua casa. É como se, eu vejo aqui uma casa que quando a pessoa adentra, ela se purifica. E eu vi aqui que tem até pessoas que têm medo de adentrar dentro da tua casa. Tem medo. Eu vi até pessoas que fazem assim, ó. Tem um mistério na tua casa. Mas eu sinto que é um mistério bom, é um mistério gostoso. É uma casa... eu já morei em casas assim em São Paulo, eu acho divino. Eu adoro morar em casas assim, mística mesmo. É uma outra energia, você percebe. Eu sentia que a casa ela tinha uma coisa... isso pode estar relacionado a memórias, pode ser que os antigos moradores... não sei se você mora numa casa nova... que teve antigos moradores, talvez antigos moradores eram ou muito religiosos, ou mexiam com algumas práticas ali, aquilo ficou dentro da casa. Essa sua casa aqui dá até dá para você colocar um consultório terapêutico dentro da sua casa. Ela tem essa pegada de cura, tá? É muito legal morar numa casa assim. Eu peguei no aspecto positivo aqui, tá? Eu não senti uma energia negativa na sua casa. Tem uma coisa gostosa dentro da sua casa, tá? E esses vizinhos, que geralmente são influência... todos nós temos influências espirituais.
não gostam da sua casa, não gostam, tá? Então, assim, o que eu diria aqui pra você, não desista da sua casa, não desista, ok? Ou você já pensou em vendê-la, não vende a sua casa, não vende a sua casa tem portais. Se você souber trabalhar, ó, né? O que você precisa perdoar neste momento? Hein, leoninos? O que você precisa perdoar? As traições. O que você precisa perdoar é que cada um dá o que tem. Eu falei de vizinhos aqui, né? Tem vizinhos ao redor que não gostam realmente da sua casa, né? Tem inveja da sua casa, tá? São pessoas falsas e você sabe. Olá, queridos, tudo bem? Voltando aqui para a jornada de Virgem, desculpa, de Leão. Para a jornada da sombra, teve problemas com a internet, tudo bem? Mas assim, só voltando, o que o Leão precisa aceitar neste momento? Ele precisa aceitar a casa dele, o lar dele, a ancestralidade. Tudo que está interno reflete no externo. Se você tem alguma dúvida relacionada à sua casa, você está certo. Você tem uma intuição sobre alguma questão mística que ronda a tua casa e você está certo sobre isso, tudo bem? Eu sinto que a energia da sua casa é uma energia boa, é uma energia que tem portais dentro da sua casa, ok? Então assim, só voltando aqui para a leitura de Leão, vamos começar aqui. Então, o que você precisa saber é que existe algum mistério, pode até ser familiar, tá? Relacionado à sua casa. Eu sinto que é uma casa mística, tem um mistério na sua casa. E como é que você sabe que uma casa tem mistério, né? Não é só pelas coisas que você percebe em termos espirituais, né? Mas né? A vizinhança, ela dá sinais. Os vizinhos, você não pode mexer na sua casa que os vizinhos vêm perturbar na frente da tua casa, fica incomodado. Eu vi aqui que até jogaram praga para tua casa não ser construída por inveja. Mas você vai ter vitória. Você vai ter vitória no seu lar. Por quê? Porque eu percebo aqui que a energia da sua casa está mudando. Está mudando. Tudo bem? Foi uma energia, assim, a sua casa tem muitas memórias de conflito e está sendo limpo. E de alguma maneira a vizinhança dá sinais ali. Qualquer coisa que tu faz, a vizinhança briga, quer gerar contenda, isso é um sinal. Que a sua casa é uma casa de luz. A casa das sombras geralmente não são atacadas, né? O que você precisa perdoar? Possa ser que dentro desta casa teve algumas coisas obscuras ali, espíritos. Era uma casa mais sombria. Eu pego uma vibe aqui de um leonino que tá reformando a casa, né? Então, assim, o que você precisa perdoar? Você precisa perdoar as suas tristezas. Eu percebo que o leonino já chorou muito aqui dentro dessa casa, já passou por muitas coisas difíceis. Essa casa guarda essas memórias, tá, leonino? Então você precisa perdoar, limpar as memórias da sua casa relacionada a isso. Tudo bem? Precisa aprender a perdoar vizinhos ou pessoas que lhe colocaram nesse estado aqui de tristeza, de depressão, de dúvida. Tudo bem?
Eu não sei se foi feita alguma questão, né, nesse terreno. Tem uma questão de ritual que foi feito. Eu vi isso. Agora eu não sei se foi pro bem. É uma casa que carrega muitas memórias, memórias sombrias, mas que já estão sendo expurgadas. Estão sendo expurgadas. Então, assim, você precisa perdoar as melancolias que você passou dentro da sua casa. Eu vejo o leonino que se trancou no quarto, chorou muito, né? Por questões relacionadas à própria vida pessoal, conflitos internos, até a própria vibração da casa contribuiu muito para isso, né? E o que você precisa libertar neste momento? Pessoas que passaram, eu vi aqui parentes, tá? Parentes que adentravam na tua casa só para ver as tuas coisas. Eu peguei a vibe aqui, eu já entendi. Você precisa libertar esses parentes que realmente são duas caras aqui, são pessoas falsas. Pode até ser parentes malandros, ligados a vícios, ou já um tio, uma tia que gosta de enganar as pessoas. Então você precisa libertar e não deixar mais que esse tipo de pessoa, por mais que seja da sua família, entre na sua casa. Essas pessoas até você percebia que quando elas entravam dentro da tua casa, elas deixavam uma energia terrível de depressão, tristeza. Essa carta aqui pode falar de inveja, algo oculto. A pessoa vai lá na tua casa, bate lá na tua casa, rindo pra você, aquele tio invejoso, aquela tia invejosa, aquela prima que não pode te ver, que joga praga pelo olho. Eu peguei uma vibe dessa aqui. Só que essas pessoas aqui, queridos, todas, sabe de uma coisa, é família aqui. Eu não tenho dúvida, é família que você precisa libertar, leoninos. Estão no fundo do poço. Eles aparentam oba-oba, né, pra você, né, que estão felizes. Tudo depressivo aqui, tudo triste. Porque essas pessoas, elas não procuram, como eu posso dizer, elas não procuram um aprimoramento interno. E por elas não procurarem isso, elas acabam jogando isso em pessoas que não tem nada a ver. Então, leonino, se você percebe que tem parentes que tem essa energia da inveja, até tem problemas psicológicos aqui, problemas relacionados à depressão, liberta e não permita que eles entrem mais na sua casa. Não permita. Isso já aconteceu há um bom tempo, né? Aqui na minha família. Uma pessoa da minha família cortou uma relação com um parente meu por causa disso aqui. Tá entendendo? Mas existe isso. Esses perturbados, às vezes está dentro do teu lar. Então, o que significa essa sombra aqui? Que você não pode mais ocultar isso. Se tem uma prima que não gosta de você, deixe muito claro. Eu sei que tu não gosta de mim, então por que tu vem aqui na minha casa, quer saber da minha vida? E manda essa mulher, esse homem, seja lá que for, pra correr. Eu não tenho paciência com esse tipo de gente, não. Eu não tenho. O que, leonino, você precisa aprender? Confiar na espiritualidade maior, confiar em Deus. E você tem que começar... Uma boa forma de você expulsar essas pessoas, até de forma energética. Começar a proteger a sua casa utilizando a espiritualidade maior. Através do que? De N coisas. Primeiro, limpar a sua casa, energizar, colocar elementos de proteção na entrada, orações dentro da sua casa. Eu super recomendo fazer o Evangelho do Lar, o segundo, o Evangelho, o segundo, como é o nome?
O segundo evangelho, o evangelho segundo o Espiritismo, que fala muito sobre Jesus, né? Começar a colocar o evangelho dentro do lar. O evangelho segundo o Espiritismo, isso é o nome do livro, o evangelho segundo o Espiritismo. Outros tipos de práticas, oração. Quando você começar a fazer isso, essa galera vai simplesmente virar a costa. Porque a energia maior não vai permitir que elas nem sequer olhem para sua casa. Eu vi aqui uma pegada de parentes que quando passam na frente da tua casa, fingem que nem vê, ou fazem assim. Coitados. Qual é a área que você precisa curar aqui? É a área da casa, a área onde você mora. E eu peguei uma pegada de família muito forte aqui, tá? O que você precisa curar? A área. Aqui tá falando caminhos distantes. Aqui, primeiro que a área está relacionada à família. Eu já peguei aqui. O que eu falei é verdade. Você vai começar a ter notícias. Eu acho aqui que tem um leonino que já está fazendo isso, já percebeu. E você vai começar a ter notícia lá da velha invejosa, da tia invejosa, da prima invejosa. Que as coisas não estão muito boas por lá, não. É tudo máscara, é uma família que usa máscara, um com o outro. Um querendo passar a perna no outro. E tem um leonino aqui que percebeu isso e não permite. Parente, que é na sua casa. Parente. Aqui a sombra está dentro da família. Você vai receber notícias distantes. E a espiritualidade vai te mandar um sonho. Você vai ter um lampejo de que, de fato, você tem razão. Que você fez a coisa certa. O conselho que eu lhe dou aqui, leonino, não permita que esses parentes aqui que você sabe, eles são parentes mundanos, vivem em festa, bebidas, gostam de oba-oba. Ou tem uns aí que são religiosos, mas só tem a cara de religioso por trás, é isso aqui, ó. Não é só gente que tá no bar que não presta não, tá, queridos? Tem muita gente dentro da igreja, eu conheci muita gente dentro da igreja, mascarada. É isso aqui, ó. Entra na casa dos outros só para bisbilhotar, até para jogar energia negativa. Da igreja. Qual é o seu apoio neste momento? Casamento feliz. O que significa aqui, queridos? A nossa família, eu considero isso, meu pai me ensinou, a minha mãe me ensinou, que a minha família é meu pai, a minha mãe e os meus irmãos. O resto, para mim, é resto. E quando eu digo resto, não estou menosprezando. Tem que ter respeito, mas isso aqui para mim é resto. Isso aqui não entra dentro da minha casa. Então, o seu apoio tá em verdadeiramente você se apoiar nas pessoas que você sabe muito bem que fazem parte da sua família. Eu percebo aqui que você tem que começar a separar o joio do trigo dentro do seu âmbito familiar e não permitir que mais pessoas duvidosas da família entre dentro da sua casa. Tem mais alguma coisa aqui? Não, não tem mais. Então, muito obrigada, leoninos. Eu desejo para vocês muita luz, tá? Até. Aqui. Então, você precisa perdoar as traições. Perdoar as pessoas. É muito genérico, né, tá dizendo isso, mas eu percebo aqui que você precisa aprender a perdoar os seus vizinhos, as pessoas que